Boa tarde, o programa Profissão Sucesso começa agora. E você sabe, todos os sábados nós temos o compromisso de levar até você informações que vão te ajudar a tomar uma decisão profissional. Só aqui você tem a oportunidade de conhecer o mercado, tirar as dúvidas e garantir uma carreira de sucesso. Tem ainda informações sobre a Quinta-feira de Profissões e Mercado, que será realizada nos dias 9 e 10 de novembro em Ribeirão Preto. E fique ligado, que hoje nós vamos apresentar um desafio no programa. Quem responder primeiro e corretamente ganha um curso virtual com direito a certificado. Todos podem participar. É a chance de ampliar os seus conhecimentos no quiz Profissão Sucesso. Mas antes, vamos ao tema deste sábado. Você sabia que a partir do dia 1º de janeiro de 2013, as mudanças do acordo ortográfico da língua portuguesa serão obrigatórias e passarão a ser cobradas em vestibulares, concursos, documentos e publicações? Você conhece as principais mudanças? Os materiais didáticos já estão se adequando às novas regras ortográficas. Professores e alunos estão preparados para encarar essa nova realidade ou o caminho ainda é longo? Quem vai nos ajudar a fazer mais perguntas são estes alunos da ETEC Ângelo Cavalheiro e da Escola Estadual Deputado José Costa de Serrana. E aqui no estúdio nós estamos recebendo o professor de português Luiz Puntel. Olha, nosso programa de hoje, então, vai ser meio que uma sala de aula aqui, não é, professor? Olha, nós fizemos, professor, uma gincana com várias escolas, vários alunos envolvidos na gincana, e nós tínhamos algumas perguntas de português. E nas perguntas, nas provas de português, foi muito difícil, a maioria errou e errou muitas palavras. Essa é a realidade realmente que está aí fora, não só dos estudantes, como da população brasileira? O senhor que está mais próximo dos estudantes, essa é a realidade? Essa é a realidade, e não é de hoje, não. De há muito tempo que é assim. Quer dizer, o trabalhar com a língua, o código linguístico, né, como se chama tecnicamente, da língua portuguesa, realmente é preciso aprimorar as regras para que se escreva, como dizemos normalmente, para que se escreva de maneira correta. Mas os professores não estão preparados ou são os alunos que muitas vezes não querem aprender também? Os professores estão preparados porque fizeram a faculdade de letras, né? Um bom número deles que trabalham com língua portuguesa, na escola oficial tem que ter o diploma. E acontece que esse aprimoramento dos alunos, ele passa também por uma quantidade significativa de filtros. Por exemplo, a questão de que não se escreve na escola. É verdade, você escuta o professor, você até lê na apostila ou no livro, mas o aluno só vai escrever mesmo na aula de redação. Ele não escreve na aula de história, ele não escreve na aula de geografia, então ele não se apropria dessas ferramentas para realmente se comunicar melhor por escrito. Mas tem também aquela história deles acharem que não estarão no grupo se falarem corretamente com a turma, né? Porque a maioria fala errado. E aí ele também tem que falar errado. Acontece isso também, né? Só um adendo, Silvano, no que você disse, não se trata de falar errado. Não, falar o português corretamente. Não, existe uma adequação linguística para o coloquialismo. Por exemplo, quando nós estamos numa mesa de bar, quando nós estamos conversando com os colegas, os meninos que estão aqui, aliás, um salve para vocês aí que vieram de Serrana para abrilhantar o programa. Quando vocês estão conversando no pátio, evidentemente que o falar de vocês é o que a gente chama de variabilidade coloquial. Agora, sim, quando a gente escreve, nós temos que ter preocupação de ter essa variabilidade que é a padrão. Mas, professor, nós vai é variabilidade? É variabilidade. Mas dentro do contexto, não, dentro de um contexto, por exemplo, que a gente pode chamar de caipira, dentro do contexto caipira, o nós vai, naquela comunidade, é aceito. Agora, o que esse aluno precisa saber que ele pode falar nós vai lá na casa dele, porque o pai fala, a mãe fala, o entorno dele fala. Agora, quando ele está num outro contexto, que é, por exemplo, trabalhando, digamos, no balcão de uma farmácia, ou sendo mensageiro de qualquer empresa, ele precisa saber que nesse outro contexto fala-se nós vamos. Então, é a questão de se adequar a linguagem coloquial num contexto e a linguagem padrão no outro contexto. E pode, inclusive, perder o emprego por conta disso, né? Ou não entrar em algum trabalho por conta disso, né? Aliás, Silvana, essa foi uma questão, recentemente houve esse problema, porque o MEC, ele publicou um livro chamado Por um Mundo Melhor, em que no primeiro capítulo
a autora dizia justamente isso. Você fala, por exemplo, nós pesca o peixe, nós pescamos o peixe. Mas, quando você está num outro contexto, você tem que falar, nós pescamos o peixe. Isso foi uma polêmica muito grande recentemente. Olha, então nós vamos começar dando algumas dicas, né? Já que a gente está na sala de aula, como eu falei. Algumas mudanças, professor, coloca algumas palavras aí que a gente agora está escrevendo diferente. O que houve de mudança, e o tema é este, né? Um novo acordo ortográfico, eu digo tenta, e até deu uma paradinha, porque é impossível você adequar o falar do Brasil, que a gente pode dizer o falar brasileiro ou o escrever brasileiro da língua portuguesa, e o escrever e o falar de Portugal. São duas coisas bem distintas. Mas essa ideia de tentar adequar, tentar fazer com que a nossa língua e a língua de Portugal e dos países que falam a língua portuguesa seja a mesma, é um tanto quanto utópico. Cita um exemplo, porque eu vou pedir para um dos alunos aqui escrever essa palavra. Um exemplo. Historiando rapidinho, por exemplo, a língua portuguesa ela vem desde 1189, quando nós tivemos a Canção da Ribeirinha, que é o primeiro documento. De lá para cá, Portugal tinha, no tempo das grandes navegações, cerca de 15 mil palavras. Depois que ele invadiu o Brasil, invadiu a Índia, invadiu a África, aumentou. Eles ficaram com 90 mil palavras, a língua portuguesa. Hoje são 400 mil palavras, mais ou menos, né, que o nosso vocabulário ortográfico registra. Agora, as mudanças que aconteceram no Brasil, nesse tempo todo, que aconteceram também em Portugal, nunca foram de juntar muito. Portugal fez acordo que só entrou Portugal e, por exemplo, os países que falavam língua portuguesa da África e do Oriente. E aqui, no Brasil, que nós não fizemos isso. Então, agora estão querendo unir a sua pergunta. Dá um exemplo de uma palavra, depois nós vamos no segundo e terceiro blocos, nós vamos continuar perguntando. Uma palavra aí que mudou. Dá um exemplo para a gente pedir alguém para escrever. Sim. A questão do paraquedas. Paraquedas. Quem se habilita a ir lá escrever como é que escreve agora paraquedas? Vai você que apareceu aqui agora. Vamos lá. Escreve paraquedas. Olha, estavam com vergonha de falar, hein? De escrever aqui. Vamos ver se ele acerta como é que está escrevendo agora. Fiquem atentos vocês, hein? Vou perguntar para vocês se está certo ou não. Paraquedas. Uau! Sim ou não? Tá. A maioria disse sim. E aí, professor, está certo ou está errado? Sim, agora paraquedas escreve-se assim. Agora, outra aí, para-raio. Para-raio. Ou para-raios. E aqui a gente vai mostrar para vocês como esse acordo é, na verdade, um grande desacordo. Porque a mudança não teve função, digamos, científica, com o bel prazer dos gramáticos. Para-raios. Está certo ou está errado? Para-raios. E quem disse que está errado? E por que você disse que está errado? Coloca o microfone, por favor, para ela. Porque agora os R's, agora entram 2 R's. Não é separado mais. Não é separado? Então como é que ficaria aí? Seria o para, depois do A, 2 R's. Posso convidá-la para vir aqui, Silvana, para escrever? Certeza, então vem cá, certeza. qual é o seu nome? Maria Carolina. Maria Carolina vai tentar resolver a questão do para-raio, gente. Enquanto isso, se cair um raio aqui... Muito obrigada. E agora, gente? Ficou certo que a Maria Carolina escreveu ou não? Para-raios, ó-raios. Tá certo? A maioria achou que está certo, professor. Não, na verdade não está. E aqui eu vou explicar uma coisa importante. Importante no sentido de mostrar que é um desacordo. Paraquedas era escrito assim, gente. Obrigado, Maria Carolina. Vou apagar aqui rapidinho. Não, vou escrever aqui do lado. Paraquedas era assim. Você tinha o acento e você tinha... Era assim antigamente, né? Esse acento aqui, que era o acento diferencial, caiu. Então vamos tirar ele. O para não tem mais acento. Porque, aliás, foi uma grande discussão dos gramáticos. Como é que agora eu sei que é para preposição ou para é verbo? O paraquedas entenderam o seguinte: a queda, o instrumento paraquedas é mais significativo do que a própria queda. A queda, digamos que ela não é concreta.
Ora, como a queda não é concreta, caia você do terceiro andar para você ver como é que você fica. Então, eles tiraram aqui, ó, tá? Então, fica assim, juntinho paraquedas. Por isso que ele acertou aqui quando escreveu. Então, ele é juntinho, porque ele deixou meio separado. Juntinho, então. É juntinho. Eu entendi aqui como juntinho. Você escreveu juntinho ou não? Juntinho. Sim. Ficou um pouquinho separado. Mas para estar separado precisava ter o hífen. Então fica juntinho agora. Se ele tivesse colocado o hífen, aí estaria errado. Para-raios nós irmos para o segundo bloco. Para-raios não é assim. Para-raios é assim. Mantém o hífen. E aí você diz, mas por que paraquedas não tiraram o hífen e para-raios não tiraram o hífen? Porque raio tem uma consistência, um substantivo concreto, segundo os gramáticos. Então, você nota que aqui houve uma visão, aqui outra. Bem subjetivo. Bem então, subjetivo, a palavra é essa. É subjetivo, bem subjetivo. A gente tem que analisar, né, o sentido. Professor, nós vamos continuar daqui a pouquinho no próximo bloco.